Saudações, meu amado! Eu cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje falaremos sobre como tomar a decisão certa. Infelizmente, muitas pessoas têm desperdiçado as suas vidas ao tomarem decisões erradas. E não somente os jovens, mas os adultos, inclusive os idosos, cometem erros, tomam decisões erradas. Então, como faremos para que você e eu sejamos aí precavidos para não tomarmos a decisão errada, para estarmos alinhados com a vontade de Deus? Vamos lá para o primeiro ponto? O primeiro ponto, o primeiro princípio é não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, não te estribes no teu próprio entendimento. Para compreender melhor, nós vamos lá para Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra estribar vem de apoiar, de ter como sustentação. Aos cavaleiros aí presentes, as amazonas, sabem muito bem que tem a sela, que é colocada sobre o animal, e o estribo é aquele aparato onde o cavaleiro coloca o seu pé para ter apoio, para ele não cair, para não se desequilibrar enquanto o cavalo anda. Deus está dizendo: eu não quero que você confie e tenha como apoio o seu entendimento, a sua lógica humana, racional, vinda de um coração caído, corrompido pelo pecado. Mas confie em mim. É o que Deus está nos recomendando. A Bíblia diz em Provérbios 28, 26 o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Eu repito, a parte A. O que confia no seu próprio coração é um insensato, é tolo, é bobo, é um idiota. Por quê? Porque ele está confiando na sua própria forma de pensar e também nas suas emoções. Quantos filmes românticos ou quantas literaturas nós temos onde é recomendado: ouça o seu coração, faça aquilo que o seu coração mandar, faça o que estiver no seu coração. Essa é uma grande, mas uma grande mentira de Satanás. Porque Deus diz totalmente o contrário. Ele fala: olha, não confie nos seus sentimentos, não confie nas suas emoções, não confie no seu coração. Por quê? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Você confiaria em uma pessoa enganadora, em uma pessoa mentirosa, em uma pessoa perversa? Se você está confiando em si mesmo, se você está confiando no seu coração, você está confiando em alguém enganador, em alguém que é perverso e que é desconhecido. Ou seja, não dá muito para prever o nosso coração, a não ser pelo fato dele ser imprevisível. Não confie nos seus sentimentos. Quando você se estriba no seu próprio entendimento, de um lado você tem uma razão corrompida, vinda lá do Gênesis, desde a corrupção humana, a entrada no pecado do mundo, que alterou a nossa forma de pensar, não pensando mais alinhado com a vontade do Senhor, e também com os nossos sentimentos, que são efêmeros, são passageiros. E ai das pessoas que tomam decisões quando estão iradas, quando estão entristecidas, quando estão ali naquele momento, no calor do momento, com muita raiva. E pessoas cometem loucuras, atrocidades. Há pessoas presas nesse momento porque agiram baseadas na emoção. Há pessoas que se comprometeram financeiramente porque foram manipuladas e tiveram seu entendimento ali totalmente desfocado, distorcido e, por consequência, tomaram decisões erradas. A Bíblia diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. Ou seja, tem caminhos, tem linhas de pensamento que na lógica humana, no nosso raciocínio, é algo viável, não há problema. Mas o final é um caminho de morte, é um caminho de perdição, de prejuízo, de tristeza. Para que não entre nesse caminho, eu devo entender que o meu coração não é fonte confiável. O seu coração não é fonte confiável. Quantas pessoas se envolveram no relacionamento porque ficaram apaixonadas e achavam que eram de Deus, mas não era. Era fruto de um coração perverso.
de um coração enganoso, de um coração desconhecido. E essa pessoa depois pagou um preço, ainda está pagando um preço caro e altíssimo. Então, não haja de acordo com o seu próprio entendimento. Por exemplo, uma questão financeira básica. Tem pessoas que estão com os seus nomes sujos no SPC, tá? Por quê? Porque ouviram, né? Elas acabaram emprestando o seu nome, agiram pela emoção para um parente, para uma pessoa conhecida. Aquele parente, aquela pessoa já não tinha um nome bom, ou seja, já não tinha crédito e acaba pegando o nome daquela pessoa que estava até então com o nome positivado para fazer um empréstimo, para fazer um financiamento, o qual sabe que não vai pagar ou que não terá como pagar durante aquele período. E isso não somente quando a pessoa acaba fazendo um empréstimo no próprio nome, mas com juro abusivo, um empréstimo desnecessário, com parcelas a perder de vista, aí depois ela se vê endividada, aflita, não sabe o que fazer. E aquelas pessoas que compram por impulso, só porque tem o nome promoção, acha que não pode perder, que é algo imperdível. E depois não passam-se muitos dias, talvez 2, 3 dias, e a pessoa já está arrependida da sua compra, logo depois de ter passado o cartão em umas 36 vezes. A pessoa sofre. Por quê? Porque agiu baseado no seu coração ou nas informações que tinha. E olha só, por exemplo, tem um trabalhador, o trabalhador vai comprar um carro, precisa de um carro popular para trabalho, para levar suas ferramentas, para fazer o atendimento ali aos seus clientes. E aí ele acaba sendo convencido, né, pelo vendedor da loja lá de carros a comprar, ao invés de comprar um carro popular, acaba comprando um Maré 2.4. Porque o vendedor diz que é um carro maior, mais espaçoso, porta-malas é mais amplo, motor mais forte, tem mais tecnologia, e o outro é básico, mas funciona e a manutenção é barata. Aí o que acontece? Ele toma uma decisão baseada no seu próprio entendimento. Há um caminho que a um parece direito, mas vai dar errado. E aí ele se frustra e se vê endividado com uma bomba relógio. Ou vai comprar, precisa desse carro e acaba comprando um carro popular, ele acaba comprando uma S10 a gasolina, velha. Ele vai ter problema o resto da vida. Por quê? Porque ele agiu de acordo com a sua emoção, de acordo com aquele momento, por impulso. Então a gente tem que tomar cuidado, não comprar naquele primeiro momento, a pesquisar, a tomar muito cuidado. Então, uma decisão que você tem que tomar agora é não confiar no seu coração, não confiar nas suas emoções, porque você pode estar sendo enganado por você mesmo. Então, fica essa primeira dica. Segunda dica, confie no Senhor e lhe peça mais sabedoria. É o que a Bíblia fala em Provérbios, confia no Senhor, se apoie no Senhor. Versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós precisamos de sabedoria, é sabedoria que vem do alto. A Bíblia fala em Tiago que se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dá liberalmente. E é necessário pedir sabedoria, ou seja, como? Mantendo uma vida, um estilo de oração diário, uma comunhão com Deus. A Bíblia diz, anda com os sábios e serás sábio. Quem é mais sábio senão o próprio Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o autor e o criador da sabedoria. Então, anda com Jesus, anda com o Senhor e você se tornará sábio. Você ouvirá dele os seus conselhos. Ele manterá um bom relacionamento com você e você terá paz para fazer ou não fazer. E isso porque você também é um estudioso da Bíblia. Porque quando nós oramos, falamos com Deus e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E no cristianismo, nesse movimento de aprender, de andar com Jesus, não há espaço para preguiçosos, não há espaço para quem não quer ler, não há espaço para quem não quer estudar a Bíblia. É imprescindível para que você não seja enganado pelo seu coração, para que você não seja manipulado ou enganado por terceiros, tá? Até mesmo por lobos mercenários, por falsos profetas, por pessoas que querem se aproveitar da sua boa fé,
por pessoas que querem se aproveitar de você no trabalho, na rua, na família. Leia a Bíblia e medite nas Escrituras. Aprenda do Senhor. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós temos a Bíblia em mãos, ela é um farol, ela é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, para que não tropecemos, ou seja, seremos iluminados. Conheceremos a mente do Senhor Jesus, a forma de pensar do Senhor Jesus. É o que diz em 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa é uma pessoa espiritual, uma pessoa que anda com Jesus, que conhece a Jesus. E nós conheceremos a Jesus pela palavra. Eu conhecerei as vontades, as preferências, os atributos divinos pela Bíblia. Então é necessário um estudo sistemático das Escrituras. É através dela que aumenta a minha fé. É o que diz em Romanos 10,17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. Por isso, devemos aproveitar cada momento que a igreja estiver, uma igreja bíblica, uma igreja que se compromete com o estudo sistemático, exaustivo da Escritura, a estar ali aprendendo. A escola bíblica dominical esteja presente. Entenda que quando você participa e está sendo alimentado, instruindo, você tem sabedoria, você tem conhecimento. E quem sabe tem poder, poder de decisão, poder para tomar as escolhas corretas, para ser bem-aventurado. A Bíblia traz promessas para quem lê a palavra, para quem medita nela. A Josué, capítulo 1, versículo 8, fala sobre isso. Leia na sua Bíblia para ver as promessas de Deus ao se ler, a meditar e a praticar a palavra de Deus. Ela é uma luz para nós. A Bíblia diz em 1 João 1, 5 a 6, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, de que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse aqui é o terceiro ponto, tá? Porque quando eu tenho a confiança em Deus, estou pedindo sabedoria, andando com ele, eu tenho que andar na luz. Ou seja, eu tenho que viver uma vida longe do pecado, longe das trevas. Porque eu estou caminhando com a Bíblia. Por que não faz sentido uma pessoa que é pecadora, que está nas trevas, no pecado, cheia de vícios, uma pessoa afastada do Senhor, não faz sentido, ela quer andar em trevas. E por que ela vai abrir a Bíblia para estudar, para meditar, para estar ali sendo instruído? Porque toda vez que eu abro a Bíblia, sai um feixe de luz que me ilumina. Então, se ela me incomoda, eu a fecho e me coloco longe dela. Por isso, D.L. Moody disse que ou a Bíblia te afasta do pecado ou o pecado te afasta da Bíblia, porque ela é luz e o pecado trevas. E os dois juntos, eles não coabitam. E nós precisamos, então, andar na luz. Por quê? Se eu andar em trevas, eu vou tropeçar e não saberei nem sequer onde estarei tropeçando. O que tem me feito tropeçar? Tem pessoas que estão sofrendo muito, estão vivendo vidas desregradas, uma infelicidade sem precedentes no casamento, na família, na criação dos filhos, no emprego, talvez não pare em emprego nenhum em razão do seu temperamento, em razão da sua preguiça, da sua falta de atualização, pessoas que estão aí endividadas, pessoas que estão sofrendo. A saúde está abalada em razão emocional, em razão de decisões que têm sido tomadas ao longo dos últimos anos. E a pessoa não se enxerga. Ela vai culpar a política, culpa a sociedade, culpa a família, culpa a Deus, culpa a todos. Mas ela não consegue enxergar onde ela está tropeçando. Porque ela é cega. E o incrédulo é cego. A Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da graça de Deus. Então, imagina alguém que não enxerga, alguém absolutamente cego e ainda sendo conduzido pelo seu coração, que é enganoso, que é perverso, que ele sequer o conhece, ele é um desconhecido.
essa pessoa ela tende a cair. E se ela confiar no pouco que ela tem, que seria a sua razão, no seu entendimento, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim é o caminho da morte. Ou seja, fatalmente é perdição. É uma vida aqui na terra. Pode ter até certa fartura econômica, material, por alguma razão, mas uma infelicidade muito grande. Um sorriso falso, fingido, maquiado, uma aparência de piedade, uma aparência que está tudo bem. A pessoa que se esforça para fazer fotos que tentem mostrar o que ele não é ou nunca foi. Por quê? Porque a sua essência, o seu caráter, o seu eu, ainda está contaminado, sujo, cego, em trevas. E se você é cristão e conhece a verdade, conhece as Escrituras, e aos poucos foi se desviando, pegando outro caminho, que não é aquele caminho estreito, apertado, que poucos há que o encontrem, esse caminho é Jesus. Você precisa voltar o quanto antes, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, detrimento, deterioração. Você vai sofrer se já não estiver sofrendo. Então, saia dessas trevas, porque você tem tudo para se dar bem aqui na terra, para ter uma vida próspera, uma vida em paz com Deus, em paz com o próximo, uma vida em amor, uma vida que você recebe de Deus o consolo, o perdão, sabe claramente qual é o seu destino, você consegue enxergar as cenas dos próximos capítulos, você consegue se imaginar no futuro, até mesmo daqui a 100 anos, e sabe que você está no caminho certo. A palavra de Deus ilumina o seu caminho, é uma lâmpada para os seus pés. Você não vai pisar em pedra, você não tropeçará em mal algum. Por quê? Porque você está andando na luz. E esse andar na luz tem a ver com andar com Cristo. Ele é a luz, a grande luz que veio ao mundo para poder iluminar os pecadores, para que possam compreender a sua miséria e clamarem por perdão, se arrependerem dos seus pecados e invocarem a salvação em nome de Jesus Cristo. E damos sequência aqui. Temos aqui mais um ponto impressionante. Como ele é mal usado, tá? Buscar um conselho sábio. É algo assim óbvio, muito óbvio, mas não posso deixar de mencioná-lo. Busque um conselho sábio com alguém sábio. A Bíblia diz em Provérbios 12:15, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Olha, o tolo, o nécio, o bobão, ele acha que o caminho dele é reto, porque ele está indo bem, mas na cabeça dele, aos próprios olhos, ele não consegue imaginar as adversidades, os problemas, as consequências. Está cego. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Você tem um bom conselheiro, você tem uma pessoa que ama a Deus, que é temente ao Senhor, não religioso, tem uma diferença muito grande aí. Talvez a pessoa cursou teologia, fez um seminário, participou de algum curso, mas a vida dessa pessoa não é uma vida de alguém que anda com Jesus. Não é alguém que manifesta o fruto do Espírito Santo. Não é uma pessoa cheia de paz, é uma pessoa contenciosa, talvez é uma pessoa pessimista, é uma pessoa triste, que não esboça alegria, uma pessoa que não tem mansidão, que não tem benignidade, que se esforça para fazer uma caridade, uma boa obra. Essa pessoa não é cheia de Deus. E essa pessoa talvez não tenha sábios conselhos para lhe dar. Mas uma pessoa cheia de Deus, primeiramente, ela é cheia de amor, porque o amor que ela recebe vem de Deus. E é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor que está muito longe do amor que é conhecido pelos homens sem Cristo. É uma pessoa cheia de paz, de fé, de alegria, de benignidade, de mansidão, de temperança. É uma pessoa diferenciada. Você não vai encontrar essa pessoa em qualquer esquina. Essa pessoa é rara, mas essa pessoa existe. Essas pessoas existem. Você tem que ir atrás de uma dessas. Você tem que se tornar uma pessoa como essa. Anda com um sábio e será sábio. Você vai se tornar como essa pessoa é. Então busque sábios conselhos. Tem uma decisão difícil para tomar agora? Não toma a decisão antes de se aconselhar. Eu faço isso. Eu busco pastores, pessoas da minha confiança, que eu posso me aconselhar, que eu posso me abrir e perguntar: o que o senhor faria se estivesse
na minha posição, essa tomada de decisão, o que Cristo faria se estivesse no meu lugar? Tem alguma recomendação, algum conselho bíblico para mim? Já passou por essa experiência? Como o Senhor fez nesse momento na sua vida? E busca conselhos. A Bíblia diz em Provérbios 19:20, ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Ouve o conselho, recebe a correção. Mas, está errado, viu? Para de ser resistente, para de ser duro, para de ser bruto, ignorante. Recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Temos um caso de alguém que não ouviu o conselho. Sabemos muito bem essa história. Essa história está em Reis, 1 Reis, capítulo 12, versos 1 a 6. Roboão, filho de Salomão, ele se deu muito mal, porque ele assumiu o reinado e os súditos, o povo, estava pedindo para que ele fosse um pouco mais ameno, se compadecesse, talvez diminuísse a taxação, os tributos, que ele pudesse agradar um pouco mais o povo. E ele tirou conselho com os sábios do pai dele, de Salomão, aqueles senhores já idosos, experientes. E aquele grupo disse, ouve o povo, seja generoso para com o povo vai te amar. Cuida do povo, ouve o povo. O que eles pedem é algo bom. E ele também ouviu os seus colegas, a turma da mesma idade, seus camaradas. E eles disseram o seguinte, olha, sabe, mostra para eles que você vai ser mais duro que seu pai, que com você é diferente. Então faz do seu jeito, mostra quem você é. Sabe quem ele ouviu? Ou seja, quem ele escutou, praticou o conselho? Dos colegas dele. Resultado, ele perdeu metade do reino, 50% do reino. Se ele tivesse ouvido os anciãos, se ele tivesse ouvido os mais sábios, ele teria preservado o seu reino e ainda poderia tê-lo expandido, crescido, enriquecido. Mas ele não fez, porque ele agiu de forma insensata. Ele não ouviu os sábios conselhos. E para concluir, eu gostaria, se me permite, de dar um conselho para você. Um conselho. Antes de tomar uma decisão, olhe para o futuro. Dá uma olhada lá na frente, bem lá na frente. Teve uma época na minha vida, quando eu ouvi de Jesus pela primeira vez e entendi que há salvação no nome dele, que somente através dele, que uma alma pode ser salva, que alguém pode ter eternidade. E eu não tinha certeza da minha salvação, para onde eu iria. Eu tinha muito medo, na verdade. Eu ouvi muitas coisas. E chegou um momento na minha vida que eu olhei lá na frente, eu olhei depois da minha morte. E eu entendi que hoje o mais sábio a fazer, o mais sensato, o mais prudente é entregar a minha vida a Jesus. Entregar a minha alma ao autor da vida. A pedir-lhe o perdão dos meus pecados. A poder viver para ele hoje. Por amor, não por pressão, voluntariamente, de boa vontade, sentindo-se um privilegiado por fazer parte do reino, amando a Jesus, a dobrar meu joelho hoje, para poder confessá-lo hoje, porque chegará o dia que todos, cristãos, não cristãos, crentes, ateus, agnósticos, céticos, todos vão se dobrar diante de Deus e vão confessar que o Filho dele, Jesus, é o Senhor. Eu prefiro fazer isso agora, de amor, de coração, entendendo que Jesus me amou primeiro para que depois eu pudesse amá-lo. E por mais que eu tente amá-lo, eu nunca vou amá-lo como ele me ama, como ele sempre me amou. Então, é uma decisão que eu tomei. Algumas decisões eu olho lá na frente. Eu fui chamado ao ministério pastoral. E eu tinha minha formação, no caso, formação em Direito, cursei 5 anos, fiz um mestrado fora, fiquei mais 2 anos. Então tinha toda uma carreira. E o coração queimando, ardendo para fazer a vontade de Deus. Mas do outro lado pesava quanto eu já havia investido, quanto tempo e dinheiro, estudos, tempo sentado na cadeira mesmo, aprendendo a lei humana.
E eu pensei assim, eu vou trabalhar o quê? 25 anos aqui, depois eu me aposento. Eu comecei a pensar lá na frente, na eternidade. Eu falei, vale a pena viver para Cristo agora e cumprir o mandamento dele na minha vida, que foi algo especial. Alguns foram chamados para pastor, que foi o meu caso. Então eu renunciei, fiz como Paulo fez. Ele considerou tudo que ele tinha, os seus títulos, o seu reconhecimento como escória, como esterco. E eu falei, eu quero viver para Jesus. Isso nada para mim mais importa, a não ser que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Então, olha lá para frente, a decisão que você for tomar, dá uma olhada na eternidade, se esse emprego que você vai aceitar agora, se ele vai te levar mais para perto do Senhor ou não, se o curso que você pretende cursar na faculdade é um curso que vai te aproximar de Deus, se a pessoa que você começou a se relacionar, se essa pessoa é de Deus, ela vai te levar por um bom caminho, você vai ter uma família que ama e serve a Jesus. Olha lá na frente, essa proposta de negócio, empreendimento, se isso vai te afastar de Deus, se vai te levar mais para próximo de Deus, você poderá abençoar outras vidas, sendo um empregador, tendo muitos funcionários, abrindo a Bíblia, tendo um culto de manhã, orando, buscando a presença de Deus. Olha lá na frente. Quem fez isso, e eu concluo, foi Moisés. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 em diante. Pela fé, esses olhos da fé, vendo o invisível, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo, a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E o verso 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amado, Moisés, ele poderia desfrutar de toda a riqueza daquela época, de toda a opulência vinda do Egito. Ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Na cabeça dele, ele estava assim, vai ser por um pouco de tempo, alguns anos, algumas décadas. Eu vou ser maltratado, eu vou passar dificuldade com o povo, mas eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. E eu vou fazer a minha vida ter sentido, ter propósito. E ó, eu estou olhando lá na frente das recompensas. Ele estava no pós-morte. Ele estava olhando a sua vida depois, não agora. O problema de muitos de nós, inclusive cristãos, é que nós olhamos só o material e só o agora, só o hoje. E não olhamos a vida eterna, a eternidade. E como eu posso usar melhor a minha vida hoje para abençoar as pessoas, para servir a Deus. Ele tomou esta sábia decisão, olhando para o futuro, conforme a palavra de Deus. Ele contemplou a vida futura e viu que se seguisse o Deus de Israel, ele sofreria o vitupério de Cristo, mas também as riquezas de Cristo no reino eterno. Ele sabia que ele teria. Contudo, se ele seguisse a Faraó, por um pouco de tempo, ele teria a alegria, o gozo do pecado. Ele teve que tomar uma decisão. A decisão que ele tomou foi sábia. Agora eu pergunto a você, a sua decisão é sábia? Ou seja, as decisões que você tem tomado nos últimos meses, nos últimos anos, têm sido decisões sábias? Por favor, considere esses princípios. Eles são sábios, são importantes. Se necessário for, assista de novo esta reflexão. Começa lá no ponto 1 e vem anotando. E Deus, me ajuda, me ajuda. Eu quero ser sábio, eu quero tomar decisões corretas. Porque você vai afetar a sua casa, o seu casamento, vai afetar a criação dos seus filhos, a sua empresa, onde você trabalha, a faculdade, a rua, sua vizinhança, tomando decisões certas, porque ninguém vive nem morre para si. Sempre estamos influenciando pessoas a tomarem decisões sábias ou a não seguirem nas decisões erradas. Então, que Deus o abençoe, sabedoria para todos nós. Vamos orar. Senhor, eu agradeço pela forma como o Senhor tem nos abençoado, dando-nos sabedoria pela sua palavra.
E eu peço a Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a tomarmos as decisões sábias, a sermos prudentes, a realmente considerarmos a palavra do Senhor em primeiro lugar, a termos comunhão com o Senhor e uma vida diária de oração, a estudarmos a palavra do Senhor para extrairmos dela sabedoria, inteligência, a termos a mente de Cristo. Eu peço ao Pai que o Senhor abençoe a cada um, nesse instante, a tomar decisões sábias, a ter cuidado, Pai, a não agir de forma imprudente, mas a considerar a vontade do Senhor, a andar na luz como o Senhor na luz está, a ter a palavra como um manual, como lâmpada para os nossos pés. Eu peço a Deus que busquemos sábios conselhos e também que venhamos a olhar lá na frente, no futuro, para que tomemos as decisões baseadas, ó Deus, naquilo que o Senhor faria e nas bênçãos daquilo que tem valor eterno. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém.